Galera, e hoje vamos falar de um dos maiores quadrinhos de todos os tempos dentro da cronologia dos X-Men, da Marvel e dos quadrinhos em si. Eu tô falando de X-Men, a saga da Fênix Negra. Bora lá! E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Nan que tá falando, galera, estamos chegando com mais um vídeo aqui no Zenkai e hoje vamos dar uma folheada aqui nesse quadrinho maravilhoso, Os Fabulosos X-Men, a saga da Fênix Negra, um dos quadrinhos mais importantes da história dos quadrinhos, se não for a melhor história dos X-Men já criada até hoje. Escrita pelo Chris Claremont e desenhada pelo John Byrne. Eu espero que vocês curtam esse vídeo, mas antes da gente começar, por gentileza, like no vídeo que ajuda demais o canal, vocês não fazem ideia o quanto ajuda. Se inscrevam também no Zenkai, que é extremamente importante, clicando no sininho de notificações para que o YouTube possa te informar todas as vezes que surgir conteúdo novo aqui no canal, beleza? Dito isto, bora lá ver esse quadrinho. Bom galera, e essa daqui é uma edição lançada pela Salvat, né? Coleção oficial de Graphic Novels da Marvel, que ela lançou há alguns anos. Eu trouxe aqui para vocês o último vídeo do Homem de Ferro, o Demônio da Garrafa. E esse aqui é o volume 2, opa, deixa eu ver se consigo mostrar aqui, ó. Volume 2 da Salvat. E temos aqui a saga da Fênix Negra. Reunidos pelo professor Charles Xavier para proteger o mundo que os amedronta e o ameaça, os X-Men travaram diversas batalhas, viveram aventuras em outras galáxias e combateram incontáveis inimigos, mas nada seria capaz de prepará-los para a mais chocante batalha de suas vidas. Um de seus próprios membros, Jean Grey, adquiriu poder além da compreensão e foi corrompida por ele. Agora a equipe de mutantes precisa decidir se a vida de sua amada companheira vale mais do que a existência de todo o universo. E aqui nós temos essa foto clássica aqui dela dizendo: eu sou Fênix. Galera, vocês acham que não tem noção? Para quem nunca leu? Antes de qualquer coisa, galera, é lógico que vai ter alguns spoilers aqui. Esse tipo de vídeo eu trago para mostrar o quadrinho, né, para contar a história detalhadamente, mas claro que pode surgir um ou outro spoiler. E para vocês que não sabem, os X-Men ali na década de 70, cara, eles iam de mal a pior. Tanto é que chegou a ser considerada a possibilidade de ser cancelados os quadrinhos. Até que então surgiu uma nova formação dos X-Men, da qual nós tivemos vários personagens novos, como por exemplo o Wolverine, o Colossus, a Tempestade, o Noturno. E aí manteve-se ali a Jean Grey, assim como o Ciclope. Aqui nós temos um pequeno resumo de como foi a história anterior, porque ela se torna a Fênix pela primeira vez numa história anterior a essa. E diz assim: voltando de uma missão no espaço, Jean Grey é forçada a se sacrificar para conduzir em segurança sua espaçonave à Terra. Enquanto seus colegas X-Men estão dentro da nave blindada, o Cockpit desprotegido é exposto a uma dose letal de radiação solar. A nave cai no oceano, mas os demais X-Men conseguem se salvar. Por algum momento eles acreditam que Jean morreu, até que ela surge dos destroços em uma bola de fogo. De algum modo, os poderes psíquicos permitiram que Jean sobrevivesse à catástrofe, transformando-a em uma forma muito mais poderosa, a Fênix. Galera, a Fênix é uma das entidades mais poderosas dentro do universo da Marvel. E a sacada dos autores aqui foi muito interessante, deles pegarem uma personagem como a Jean Grey, que é toda dócil e tudo mais, e imbuir ela da Fênix, cara. Ou seja, é uma história fantástica que começa aqui, ó, nos Fabulosos X-Men, Deus, Poupe o Filho. Aqui mostra eles voltando, né, da missão que eles tiveram anteriormente, que eu falei pra vocês. Todo mundo aparentemente bem, porém a Jean, ela não tá legal, cara, digamos assim. Mentalmente ela consegue ter alguns problemas, ela passa a ter alguns problemas, e tudo por causa desse bonitinho que está aqui, Jason Wingard, que depois a gente acaba descobrindo que ele é um vilão clássico aí dos X-Men, que eu não vou falar pra vocês, mas vamos lá. Ele consegue fazer, tipo, alucinações, digamos assim. Ele consegue criar um universo ali na qual ele consegue cegar a Jean Grey. A Jean Grey volta no passado e tudo mais, acredita que ele é o grande amor da vida dela, até que em determinado momento, ela volta ao normal e tudo mais. Esse primeiro episódio, basicamente, esse primeiro capítulo, cara, é basicamente os X-Men indo em busca de uma nova mutante que o professor Xavier acaba encontrando. Se trata de nada mais nada menos que a Kitty Pryde, que futuramente viria a ser extremamente importante. Porém, a outra mutante é que a Emma Frost também está atrás dela. Aqui nós temos a Kitty Pryde, da qual a própria Emma Frost acaba visitando ela, assim como os X-Men. Eu acho muito da hora esse Wolverine aqui de chapéu, cara. É engraçadíssimo. Aqui a gente tem a Tempestade tendo um papo ali, e aí o que acontece? Luta, cara. A gente tem uma pequena batalha ali entre o pessoal da Emma Frost e os X-Men em busca da Kitty Pryde, que acaba meio que fugindo. A Kitty Pryde, para quem não sabe, ela tem esse poder aqui de atravessar as paredes. Ela foi retratada ali de uma maneira bem safada e sem vergonha no filme X-Men 3, assim como a própria Fênix Negra.
Dando continuidade, nós somos apresentados a mais uma mutante importantíssima, que é a Cristal, cara, que ela aparece aqui nesse próximo capítulo, no 130, The Uncanny X-Men, os fabulosos X-Men, dando continuidade e nos apresentando algo interessantíssimo, que é o Clube do Inferno, da qual Sebastian Shaw é o líder, e temos também aqui o nosso querido Jason Wingard, que eu tinha falado para vocês anteriormente, e tem toda uma questão importantíssima desse Clube do Inferno, da qual eu não vou dar detalhes para vocês, mas digamos assim que é um plano de fundo gigantesco. Naquela batalha anterior que nós tivemos, os X-Men foram capturados, cara. Você tem aqui, por exemplo, a Tempestade, o Wolverine, que estão presos, o próprio Colossus, e aqui eles conseguem pegar a Jean Grey, esse cara aqui que eu falo para vocês, que ele consegue criar não realidades paralelas, mas ele consegue fazer a Jean Grey ver o que ele quer que ela veja. E aí ela se torna a líder, digamos assim, desse Clube do Inferno, porque o que eles querem? Eles sabem, né? Claro que sabem, por causa da história anterior, de que ela se transformou na Fênix Negra. E aí eles querem exatamente isso para que eles possam atingir os seus objetivos. Dando continuidade, nós temos aqui a Jean Grey e os X-Men lutando contra mais alguns dos capangas ali da Emma Frost, porque eles também queriam a Cristal. E vamos para o terceiro capítulo aqui, que é a edição número 131 de The Uncanny X-Men, Fuja para Sobreviver. E nós temos aqui mais uma história dando continuidade, a Kitty Pryde fugindo de todas as formas e os X-Men tentando proteger ela, né? Até que eles conseguem recuperar a Kitty Pryde. E aí nós damos sequência literalmente nessa questão dos X-Men tentarem fugir ali de suas prisões, muito ajudados pela própria Kitty Pryde, que consegue libertar eles. E aí nós temos aqui o nosso querido Wolverine. Cara, é fantástico, esse quadrinho é simplesmente fantástico. A Jean Grey, que vai ficando loucona com o passar dos quadrinhos, porque ela não consegue. A entidade Fênix Negra é muito poderosa para qualquer mutante, ainda mais, cara, se você pegar a Jean Grey, ela é um dos mutantes mais incríveis, telepaticamente falando, mas mesmo assim ela não dá conta de segurar toda a força da Fênix, cara. E aqui ela consegue invocar a Fênix. A Emma Frost, que é outro mutante incrível, não acaba não pegando nem cheiro quando a entidade Fênix passa a possuir novamente a nossa querida Jean Grey. E aí chegamos ao final de mais um capítulo, até chegarmos aqui em O Inferno Não Pode Esperar, da qual temos aqui mais uma vez o nosso querido Anjo, né? Que é um personagem importante. Ali, se eu não me engano, ele é da primeira formação dos X-Men. Eu acho incrível essa parte aqui, cara. Tipo, tá todo mundo ali, chega, mão na boa, ele vai, mete um beijo na Jean Grey e tá tudo bem, ninguém reclama, nem nada e blá blá blá. Até que o Ciclopes vai ter um papo bem bacana ali com o Anjo em relação à própria Fênix. E aí depois é tão maluco que a Jean Grey aparece ali. Claro, ela não tá normal, galera. Ela tá meio ali que grog, digamos assim, em relação à Fênix Negra, mas acaba tendo uma noite de prazer ali com o Scott, mesmo depois de ter beijado ali o Anjo. Aqui nós temos o Noturno e o Wolverine, cara. Eles estão ali tipo num esgoto, digamos assim, para tentar chegar até o Clube do Inferno, porque afinal de contas eles escaparam, né? O Noturno acabou encontrando o Wolverine. E aqui nós temos mais uma vez a nossa querida Jean Grey com esse cara aqui, o Jason Wingard. Ele mais uma vez ele pede ali para dançar com ela enquanto ela tá com o Scott, que é o Ciclopes, e ele faz ela ter as visões que ele quer. E aí o que que acontece? Ela retorna aqui você pode até ver que ele fala: magnífico, amor, mas o Clube do Inferno quer os X-Men vivos e tudo mais. Ou seja, o plano dele é literalmente conseguir fazer com que a Jean Grey esteja do lado do Clube do Inferno, principalmente devido às questões da Fênix Negra. Aqui nós temos uma batalha mais uma vez, cara. Esse mutante aqui, que é o que a gente tinha falado anteriormente, que é o Shaw, ele é extremamente poderoso, tanto é que ele consegue, entre aspas, derrotar a Tempestade, derrotar o Wolverine. E aqui uma das ilustrações mais clássicas do Wolverine, né? Porque ele é literalmente atirado lá para aquele esgoto. E aí ele manda: tá legal, otário, vocês fizeram o melhor que podiam, agora é minha vez. E aí tem muitas pessoas, cara, que consideram essa próxima história aqui uma das melhores histórias do Wolverine, cara. Que o capítulo 133 se chama Wolverine Sozinho. E nessa história nós temos basicamente uma amostra do porquê nós amamos o Wolverine. Porque o Wolverine é quem ele é na verdade, né? E aqui chegamos a mais uma cena. A Jean Grey, ela tá completamente tomada pelas ilusões. Olha como ele consegue fazer com que a Jean Grey veja, cara, os seus amigos, o Colossus, a Tempestade. Aqui nós temos o Ciclope, aqui nós temos o Noturno. Cara, a Tempestade, ela vê a Tempestade como uma escrava, cara. É muito forte, cara, muito, muito, muito forte.
E aí nós vamos dando sequência, mais uma vez, dando continuidade à história do Wolverine. E repito, muitas pessoas acreditam que essa seja uma das melhores histórias envolvendo o Wolverine. Cara, eu acho legal, acho bastante bacana, mas assim, falar que, pô, uma das melhores eu já acho um pouco de exagero. Chegamos ao final de mais um capítulo, onde nós temos aqui os X-Men presos, e aparentemente a Jean Grey vai dar um final neles. Chegamos ao volume 134, tarde demais, heróis. E aí, pra quem não sabe, galera, eu acabei não falando pra vocês, mas tanto o Ciclope como a Jean Grey, eles possuem um elo mental, digamos assim, da qual um consegue entender a mente do outro. O Ciclope sabe pelo que ela tá passando, ele sabe que ela tá sendo, entre aspas, controlada, porém, entretanto, todavia, a Jean Grey tá completamente maluca. E aqui o Mestre Mental, que é o que eu tinha falado pra vocês, esse cara aqui, o Mestre Mental se passa pelo Jason Wingard ali no Clube do Inferno para conseguir as coisas que ele bem quer. E aqui temos uma continuidade na história, ali o Wolverine e o Ciclopes também realizando os ataques para tentarem fugir das garras aí do Jason Wingard, do Clube do Inferno. E aí eles acabam recorrendo também à ajuda do Fera, cara. O Fera, nessa época aqui, ele fazia parte dos Vingadores. Ele já não fazia mais parte dos X-Men, mas acabaram trazendo ele de volta para esse quadrinho que é simplesmente fantástico. E aqui eu acho fantástico, cara, porque até voltei aqui que a Jean Grey, ela acaba meio que tendo um lapso, digamos assim, de consciência, e ela acaba literalmente acabando com o Mestre Mental, cara. Essa cena aqui, ela é fantástica. Eu queria entender e saber como que eles conseguiriam adaptar essa parte desse quadrinho nos cinemas, porque é realmente fantástico. E aqui chegamos à parte que temos atrás lá na capa que eu mostrei para vocês. Ouçam-me, X-Men, não sou mais a mulher que vocês conheceram, eu sou o fogo e a vida encarnada. Agora e para sempre, eu sou Fênix. Então, meu amigo, chegamos nessa capa clássica e Fênix Negra. A primeira vez que eu li, cara, eu não tinha visto, pra mim era só uma explosão, mas não, nós temos Fênix Negra aqui escrito. E aqui então nós temos a amostra da Fênix em seu poder supremo, com a cor de roupa vermelha que demonstra todo o poder dela, a fúria dela. E aí nós temos a pequena noção de como ela é poderosa, cara, poderosíssima, capaz de destruir constelações inteiras, planetas inteiros, sistemas inteiros. Ela é tão poderosa quanto Galactus, por exemplo. Muito forte, os X-Men não pegam nem beira com ela, literalmente eles tentam meio que impedir ela, porém não tem o que ser feito, cara. E esse poder dela é tão incrível que todo mundo na Marvel, digamos assim, acaba sentindo, cara, esse poder dela. Temos aqui o Quarteto Fantástico, temos o Homem-Aranha, o Doutor Estranho, o próprio Surfista Prateado. Então assim, cara, é treta demais, meu amigo, treta demais. E aqui nós temos o Professor Xavier conversando com o Anjo, e o Professor Xavier, ele entende que ele é o culpado de tudo isso, porque ele poderia anteriormente ter impedido a Jean Grey. E aqui nós temos nessas páginas aqui, cara, eu acho que essas páginas aqui são fantásticas, cara, mostra todo o poder de destruição que ela tem, cara. O poder de destruição nela é fantástico. E aqui até diz, ó, sem pensar nas consequências, Jean Grey mergulha no coração de uma estrela tipo G, muito similar ao Sol. Seu diâmetro é de 1,6 milhão de quilômetros, a temperatura superficial 6.000 graus Celsius, temperatura do núcleo bem mais que o dobro disso, a 14 milhões de graus. Normalmente essa estrela viveria por mais 6 bilhões de anos, pois de repente ela é totalmente consumida pela Fênix Negra. Então vocês imaginem, cara, imaginem o poder de destruição da Fênix Negra. Eu acho que dificilmente algum outro personagem pegaria beira com ela. A gente chegou a ver, por exemplo, no último filme do Doutor Estranho, a Feiticeira Escarlate, extremamente poderosa, mas aqui é outra parada, meu amigo. E chegamos aqui ao volume 136, A Filha da Luz e das Trevas, onde chegamos ao confronto final, digamos assim, em relação aos X-Men e a própria Fênix Negra. A própria Jean Grey, ela acaba retornando lá para casa dela, os pais dela, enfim, eu não quero dar muitos detalhes, porque tem muita gente que, por exemplo, ainda não leu, né, que de repente pode se interessar a ler através desse quadrinho, então eu não quero dar os porquês dos porquês, quero só mostrar meio que para vocês aqui, de maneira superficial, digamos assim, o quadrinho, sem me aprofundar tanto assim na história. E aqui, evidentemente, nós temos o Ciclopes, como eu falei para vocês, ele possui um elo mental com a Jean Grey, ele acaba tentando convencer ela de deixar os seus poderes e tudo mais, mas acaba complicando. E quem entra na briga é o Professor Charles Xavier, mas cara, a Fênix Negra tá num outro patamar, parceiro, ela tá num patamar
maluco. E quando todo mundo achava que ela tinha sido derrotada, cara, né? Derrotada assim, entre aspas, né? Tipo, ela voltou ao normal, os X-Men acabam desaparecendo junto com a própria Fênix Negra. E aí chegamos ao volume 137, cara. Eu sou o Vigia. Para quem assistiu aí recentemente o What If, né? Agora vocês sabem quem é o Vigia. E ele aqui se apresenta, né? Desde tempos imemoriais, eu e outros de minha raça contemplamos a miríade de maravilhas do universo. Nossa tarefa, nosso mais sagrado dever é observar a tudo sem jamais interferir. E aqui chegamos ao capítulo final, O Destino da Fênix, onde chegamos no clímax praticamente. Aqui nós temos a Lilandra, cara. O Ciclopes até chega e fala: o que está acontecendo? Pô, os X-Men são seus amigos, por que você não sequestrou? Porém, ela acaba informando: Ciclope, os X-Men são meus amigos, eu lhes devo minha vida, minha liberdade e meu trono, mais do que jamais poderei pagar, mas como imperador a minha responsabilidade é para com o meu povo. A Fênix deve ser destruída. Sabendo dos poderes da Jean Grey ali como Fênix Negra, ela quer mesmo a destruição para poder proteger o povo dela. E aí temos o Charles Xavier, que acaba desafiando ela para um duelo de honra, da qual ela acaba não negando. Esse duelo de honra consiste ali numa batalha ali entre os X-Men e alguns membros ali da própria Lilandra, para tentar, entre aspas, trazer... É uma miguezinha do Professor Xavier para tentar salvar a Jean Grey, na verdade, mas é praticamente impossível. E aí vamos dando continuidade, mais uma vez os X-Men batalhando ali contra alguns dos membros ali da Lilandra. Em vários duelos nós temos Wolverine, Tempestade, todos os personagens praticamente batalhando ali, até que chegamos às partes finais, onde literalmente temos a nossa querida Jean Grey e o Colossus batalhando também. Muito bacana, tem várias batalhas, cara, várias batalhas. Esse quadrinho ele é simplesmente fantástico, porém Ciclopes e Jean Grey eles são teletransportados para um outro local um pouco diferente, até que eles finalmente se deparam com tudo o que está acontecendo e no final das contas esse local para onde eles são teletransportados possui uma arma poderosíssima, da qual a Jean Grey ela já tinha meio que se preparado para chegar ao suicídio, a se matar, porque ela sabe que essa seria a única forma de poder conter os poderes da Fênix Negra. E eu lá atrás disse que não queria falar nada da história para vocês, mas acaba meio que não tendo jeito. Aí chegamos ao final da história aqui, na qual o Vigia fala: é isso que torna a humanidade virtualmente única no cosmos. Sua extraordinária capacidade para autossacrifício, sua habilidade para triunfar sobre obstáculos aparentemente intransponíveis se a causa for justa, sabendo o tempo todo que a morte é certa. Os X-Men não percebem, talvez nunca percebam, mas este dia marcou talvez a maior vitória de suas jovens vidas. Jean Grey poderia ter vivido como uma deusa, mas preferiu morrer e ser humana. E chegamos ao final desse quadrinho fantástico. E aqui no final dessa edição da Salvat, aqui com a Panini, nós temos a primeira classe dos X-Men, para depois dar lugar aos novos membros dos quais eu citei para vocês. Temos aqui uma historinha sobre os criadores, né? O Chris Claremont e o John Byrne. E aqui no final temos a arte da capa, cara. Olha essa arte de capa aqui, desenhada pelo Alex Ross, prestando uma homenagem ao desenho original da Fênix, do David Cockrum, para comemorar a edição de número 500 do The Uncanny X-Men. O Alex Ross ele é mesmo fantástico. E no final aqui desse quadrinho nós temos algumas sugestões de leitura, como Surpreendentes X-Men Superdotados, Novos X-Men Imperial, Dinastia M, que é uma história fantástica, X-Men Noir, Magneto Testamento e Biblioteca Histórica Marvel X-Men Volume 3. Mas então é isso aí, pessoal. Agora eu quero saber o que vocês acharam mais ou menos do quadrinho. Espero que esse tipo de vídeo venha trazer em vocês uma vontade de ler quadrinhos, de tentar conhecer essa obra que é simplesmente fantástica. É o que eu já disse em outros vídeos. De repente você gosta de filme de super-heróis, mas filme de super-heróis você tem que esperar anos de desenvolvimento, e quadrinhos você sempre vai ter uma história fantástica para ler. Quero a opinião de vocês também, para que tipo de formato de vídeo de quadrinhos vocês gostam. Vocês gostam mais assim, só mostrando o quadrinho? Vocês gostariam que eu trouxesse vídeos contando detalhadamente sobre a história de cada um desses quadrinhos? Enfim, cara, deixa aí os comentários pra gente trocar aquela ideia. E antes de ir embora, por gentileza, like nesse vídeo que é extremamente importante, e se inscrevam no Zenkai, que é mais importante ainda, clicando no sininho de notificações para que o YouTube possa te informar todas as vezes que surgir conteúdo novo aqui no Zenkai, beleza? Galera, vou ficando por aqui, grande abraço a todos, eu sou o Nan e falou!